Prosseguindo, pessoal, fizemos o segundo e o terceiro parágrafo. Professor, como é que foram feitos esses parágrafos? Já já eu te falo mais ou menos como isso vai acontecer. Mas note agora que a gente vai fazer o quarto parágrafo do texto. Vamos lá. A gente está indo passo a passo, a gente está ligando as informações que foram roteirizadas. Quarto parágrafo, a gente tem que falar, vamos lá no nosso roteirinho. Tá aqui, quarto parágrafo, vou falar do banco digitalizado, banco digitalizado. Professor, eu posso começar de qual forma? Eu te dei diferentes formas. Lembra que eu falei para você lá que você pode utilizar ainda sobre o assunto, resta ainda argumentar sobre, né? Você utiliza a forma que melhor se adequar ao seu texto, né? Resta frisar o conceito de banco digitalizado. Pessoal, a gente vai fazer aqui agora um modelo de parágrafo padrão. Vamos lá. O parágrafo padrão ele vai ser composto, primeiro, por uma ideia principal do parágrafo. A ideia principal desse parágrafo, você concorda comigo que é debater o que é banco digitalizado? Então aqui eu tenho a IP. IP é ideia principal do parágrafo. Ideia principal do parágrafo. Então você já vem e coloca a ideia principal do parágrafo em um período. E aí você vai continuar o seu parágrafo, trazendo as informações relevantes. A ideia principal é debater sobre o banco digitalizado aqui nesse parágrafo, concorda comigo? E aí a gente começa a falar lá do banco digitalizado. Então, resta frisar o conceito de banco digitalizado. Ponto. Esse banco, para não falar de novo banco digitalizado, né? Lembra que a gente colocou lá? Esse banco é o banco físico. Vamos ver se fica legal, né? Esse banco é o banco físico que a gente colocou lá, o banco físico que migrou para o mundo digital. Então não vai ficar muito legal, porque já tem banco aqui do lado, tá vendo? Então essa empresa, se fosse o texto definitivo, aqui é o rascunho, não tem problema nenhum. Mas se fosse o texto definitivo, poderia ficar assim? Claro. Essa empresa é o banco, tá vendo aí? Que interessante. É o banco físico que migrou para o mundo digital. Legal. Logo, lembra que eu falei que vai ter essa vírgula aqui, Logo, esse processo de migração, esse processo compreende. Como eu já utilizei o verbo compreender, eu vou utilizar o verbo aqui, esse processo é caracterizado, o verbo caracterizar ou ainda o verbo envolver. Esse processo envolve, em regra, a passagem Dixon, volta lá, volta. Olha aqui, E como foi eu que fiz esse texto, eu estou lembrando, né, dele, né? Mas você olha aqui, é o banco digitalizado, é o banco físico, está aqui, que migrou para o mundo digital. É um processo que envolve, em regra, a passagem de dados físicos para o formato digital, bem como o oferecimento, nesse OF aqui, o oferecimento de produtos, serviços e canais de atendimento também no mundo virtual. Então vamos lá. E aí depois a gente fala, essas empresas digitalizadas têm estruturas físicas baseadas no conceito mais clássico de economia, com estruturas mais convencionais. Bora. Vamos lá. Logo, esse processo envolve, em regra, a passagem de dados físicos
para o formato digital. Formato digital. Ponto. Aí nós temos, falamos lá, né? Bem como o oferecimento de produtos, serviços e canais de atendimento no mundo virtual. Vírgula, para não falar de novo mundo digital, né? Eu coloquei esse mundo virtual. Bem como o oferecimento de produtos, serviços a gente só tem 11 linhas, hein? De produtos e serviços, de produtos, serviços e canais, né? Então aqui, ó, não vai ser, aqui vai ser uma vírgula, né? Vírgula, serviços e canais de atendimento no mundo virtual, conforme a gente tinha falado. Utilizamos o logo lá, e agora as empresas digitalizadas têm estruturas físicas baseadas no conceito mais clássico da economia, com estruturas mais convencionais. Ponto. Sendo assim, pessoal, é dessa forma. Eu utilizei dessa forma lá, então vamos, né, nos exemplos que eu dei para vocês, ó, dessa forma é um elemento de conclusão. Então a gente está concluindo tudo aquilo que a gente vem falando. Dessa forma, as empresas digitalizadas, ou ainda aí aqui eu já posso citar, né, os bancos digitalizados, ó, porque está lá no comecinho. Os bancos digitalizados têm estruturas físicas baseadas no conceito mais clássico de economia. Eu queria que esse parágrafo ficasse com 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então tá beleza. Mais clássico de economia. Vírgula. Com estruturas mais convencionais. Com estruturas convencionais. Só que aí já tem a palavra estruturas. Vamos substituir com formas, com modelos convencionais. Bacana. A gente estava com 19 e aqui ficou com 6. Então vou deixar ele com mais ou menos 6. 19 com 6, 25. Sobram 5 para a nossa conclusão. Não gaste tantas linhas com a conclusão. Dixon, o que tem de ter numa conclusão? Vamos voltar ao parágrafo anterior e deixa eu te explicar aqui o que foi feito. O modelo de parágrafo padrão. Olha para cá. Nós colocamos a ideia principal. Logo após a ideia principal, o que eu fiz? Eu trouxe aqui as ideias roteirizadas. Então eu tenho aqui, para apresentar esse modelo de parágrafo padrão, eu coloquei a ideia principal mais ideias roteirizadas. Note. A isso aqui eu dou o nome de parágrafo padrão. Para apresentar esse parágrafo padrão, eu peguei a ideia principal a ser tratada no parágrafo, coloquei primeiro em um período. Então você vai ver que isso daqui, ó, eu vou ter um primeiro período que a gente vai colocar. Essa letra aqui não está tão boa aqui, né? Vamos colocar uma outra cor para ficar bem evidente aí para você. Tá aqui, ó. Primeiro período. No primeiro período, eu coloquei a ideia principal. E as ideias roteirizadas? Eu pedi para você apresentar cada parágrafo em pelo menos 2 períodos. Mas eu vou pedir para você fazer isso aqui, ó. Segundo, terceiro. E se for o caso, você apresentar mais períodos aqui. Mas você apresentar
pelo menos um parágrafo com 3 períodos. Eu pedi pelo menos 2, mas se você for apresentar um modelo de parágrafo padrão, eu vou pedir para você fazer desse jeito aqui. Coloca a ideia principal no primeiro período. Depois você vai pegar as ideias roteirizadas e vai ligar, conectar as ideias roteirizadas dentro, tá aqui, ó, ideias roteirizadas. Vai conectar as ideias roteirizadas dentro desses próximos períodos. Quantos períodos eu fiz aqui? A ideia roteirizada, ela está em um período, como você observou. Está aqui, ó. E as ideias, a ideia principal está em um período. E as ideias roteirizadas? Eu tenho mais um período, eu tenho outro período e tenho aqui, por fim, outro período. Note então que nós fizemos um parágrafo com 1, 2, 3, 4 períodos. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de escrever em períodos mais curtos, né? É interessante que você faça isso. Claro, utilizei alguns elementos conectores. Toda vez que você for fazer o parágrafo padrão, utilize elementos conectores para qualquer parágrafo, mas o parágrafo padrão é muito importante. Dá uma olhada aqui nesse parágrafo. Olha o que a gente utilizou. Utilizamos aqui, ó, resta frisar, utilizamos essa, né? Essa empresa, logo utilizamos aqui, bem como utilizamos aqui também, dessa forma utilizamos aqui também, e utilizamos outras estruturas. Né? Muito importante que você tenha em mente o parágrafo padrão. Você pode apresentar todos os parágrafos do seu texto no modelo de parágrafo padrão, como nós fizemos aqui agora. Professor, você fez outro parágrafo padrão? Dá uma olhada aqui. Olha só. Esse aqui também é um modelo de parágrafo padrão. Perceba, a ideia principal foi colocada aqui, ó, primeiro em um período à parte. O que eu ia tratar aqui? Eu ia diferenciar banco digital de banco digitalizado. Então, coloquei a ideia principal aqui. Logo depois, você percebeu que eu trouxe as ideias que foram roteirizadas. Está aqui, ó, as ideias roteirizadas. E quantos períodos eu fiz? Vamos à contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 períodos nesse parágrafo. Notou? E no segundo? Vamos lá. 1, 2. Esse aqui eu não apresentei. Apresentei sim. Modelo de parágrafo padrão também. Todos os parágrafos eu fiz no modelo de parágrafo padrão. Note. Ideia principal você já até está sabendo. A ideia principal desse segundo parágrafo. Volta lá, ó, no roteiro. Qual que é a ideia principal no segundo? Está aqui, ó, explicar o tema, explicar o que são os bancos 3.0. Então, primeiramente, é válido esclarecer que o conceito de banco 3.0 representa a evolução do segmento de bancos no mundo. Pronto, a ideia principal já foi essa daí. E logo depois eu trouxe as informações que foram roteirizadas. Dá uma olhada lá, como fica muito mais fácil escrever. Parágrafo padrão é muito adequado, pessoal. Ele é a forma mais fácil de você trazer as informações para o seu texto. Quinto e último parágrafo, conclusão. Nem lembro o que a gente vai fazer na conclusão. Vamos dar uma olhada lá. Professor, fala para mim o que tem de ter na conclusão. Vou falar. O que nós temos aí? Como devem ser as agências do futuro? Né? Deverão se aproximar mais do banco digital. Já vivemos uma grande transformação das instituições financeiras. Legal. Importante você saber que no parágrafo de conclusão é obrigatório que nós tenhamos, primeiro, uma retomada rápida ao tema. Essa retomada, ela vai ter de ser acompanhada por uma dessas coisas aqui. Vamos colocar aqui, ó, conclusão. Embora eu vá falar de conclusão em outros momentos, já fica aí para você a dica sobre conclusão. Retomada ao tema e eu vou apresentar ou uma proposta de solução ou eu apresento meu posicionamento ou apresento uma contribuição. Pessoal, eu vou apresentar uma proposta de solução quando eu tiver um problema, uma problemática.
Eu vou apresentar o posicionamento quando eu tiver uma polêmica. E eu vou apresentar a contribuição quando eu não tiver nenhum dos outros dois, né? Por eliminação. Então você vai por eliminação. Quando não for nenhum tema problemático, nenhum tema polêmico, você vai ter de apresentar uma contribuição. O tema problemático você já sabe. Ele traz um problema para você solucionar. Por exemplo, né, como os bancos devem melhorar o atendimento ao cliente. Né? O tema polêmico, ele é um tema que vai envolver dois lados diferentes. Né? O uso da tecnologia nos bancos envolve dois lados diferentes. Negativo, o uso da tecnologia nos bancos é uma questão de sobrevivência, não tem nada polêmico aí. Né? Se os bancos não usarem, né, todos os bancos usam, claro. Né? Se eles não usassem, eles seriam extintos, né? Eles vão à falência. E a contribuição a gente vai por eliminação. Ou eu vou ter um tema que não é nenhum desses outros dois, ou eu vou ter um tema técnico, ou tema técnico. Nesse caso do nosso tema que a gente está tratando aqui, a gente percebe que esse tema ele não traz uma problemática para você, embora ele trate de elementos que tenham a ver com os bancos digitais, digitalizados, né? Mas não é propriamente uma problemática. Então, literalmente, a gente vai apresentar uma contribuição. Ele falou das agências do futuro. A gente já sabe que existem. Para eu iniciar essa conclusão, como visto, diante do exposto, conforme exposto, portanto, com base no que foi discutido, professor, utiliza uma bem grande aí para mim. Tá bom, vou colocar uma bem grande para você. Com base no que foi discutido, eu não gosto porque é muito grande, né, professor? Mas eu gosto de grande. Com base no que foi discutido, vamos voltar, né? O tema é Bancos 3.0, né? A sociedade já vive, né, a era dos bancos 3.0, melhor dizendo, né? A sociedade, então, olha a nossa contribuição, o nosso ponto de vista aqui. A sociedade já vive o início da era dos bancos 3.0. Eu não posso ignorar isso, porque realmente a sociedade já vive. Ponto. A sociedade já vive essa era aí. Mas a gente tem de falar o que está por vir nesse sentido, né? No entanto, grandes transformações ainda estão por vir. Evoluções. Nossa contribuição. Tecnológicas. Tem apontado para um futuro. Olha a nossa contribuição aí, meu ponto de vista. Para um futuro cada vez mais digital. Essa diferença entre banco digital e digitalizado, né? Cada vez mais digital. Se fosse no texto, ó, cada vez mais digital. Olha a contribuição, cada vez mais digital. As transações financeiras serão incorporadas até mesmo na rotina, né, como algo ainda mais simplificado e transparente. Então, falando aí já do conceito de Open Banking, né, evoluções tecnológicas têm apontado para um futuro cada vez mais digital, em que bancárias, as transações bancárias serão incorporadas
na rotina dos clientes. De modo mais simples e transparente. Mais simples e transparente. Pois é, esse tipo de conclusão não apresenta uma solução. Né? O que a gente tem de falar aqui em regra é qual a sua contribuição para isso. Né? Então vamos lá. Com base no que foi discutido, a sociedade já vive o início da era dos bancos 3.0, das agências do futuro, o futuro das agências, conforme ele falou lá. Retomamos o tema. No entanto, grandes transformações ainda estão por vir. Já falei que já vive, mas muita coisa ainda está para ser feita. Evoluções tecnológicas têm apontado, né, já sabe que é com circunflexo, têm apontado para um futuro cada vez mais digital, em que as transações bancárias serão incorporadas na rotina dos clientes, de modo mais simples e mais transparente. Vou colocar um outro mais aqui para identificar que esse mais também tem a ver aqui com transparente. Isso aqui é um rascunho, hein? Mas se fosse o texto definitivo, eu indico que você faça desse jeito aí também, conforme você já sabe. Pessoal, finalizamos esse texto, fizemos aí um passo a passo desse texto. Para os demais textos, eu já vou trazer o texto pronto agora para a gente debater, já vou mostrar lá na tela o texto pronto para você e vou comentar rapidamente alguns temas. A gente ainda vai abordar, pelo menos de uma forma mais rápida, uns 5 textos prontos do começo ao fim, né? Eu vou colocar aí para vocês. E outros a gente vai comentar rapidamente sobre os nossos temas. Lembre-se do conceito de parágrafo padrão. A gente ainda vai rever o conceito de parágrafo padrão. Assista várias vezes esse vídeo, mande as suas dúvidas para mim, ouça os áudios e treine. O mais importante é que você treine. Se você utilizar o modelo de parágrafo padrão e roteirizar do jeito que eu tenho feito aqui, você literalmente vai fazer parágrafos de uma forma mais rápida e mais precisa. Tchau!